Oi pessoal, sejam bem-vindos a esse GTV e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre Frankenstein. Quem acompanhou aqui meu Instagram sabe que foi uma leitura que eu fiquei completamente imersa, que eu fiquei apaixonada e que eu fiquei tão imersa que eu não conseguia ler mais nada enquanto eu tava lendo esse, e isso é algo raro, porque eu adoro ler várias coisas ao mesmo tempo, mas essa foi uma leitura que realmente me conquistou desde a primeira página. Antes de falar a sinopse, eu acho que existem 3 coisas que é importante saber antes de começar a ler essa história. A primeira delas é que Frankenstein, na verdade, é o nome do criador e não da criatura. A segunda coisa é que Victor Frankenstein não é, na verdade, um médico. Ele é um químico, mais especificamente ainda, ele é um estudante de química. Ele está na universidade quando ele cria a criatura. E 3, o monstro não é, na verdade, o vilão da história. É muito, muito mais complexo do que isso. Em Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, a gente acompanha a história do Victor Frankenstein, que ele é um estudante de química, que ele sempre amou muito a ciência e a possibilidade de criação e de transformação, domínio da natureza. Então ele entra na universidade, o começo do livro é bem fofo, digamos assim. Então a gente acompanha esse processo dele de entendimento e de estudo e de entrar naquele universo acadêmico e tal. E aí, um dia, algo acontece e ele descobre a resposta para conseguir criar vida em um corpo inanimado. Com isso, ele fica, obviamente, muito empolgado, afinal, aquilo seria um trabalho completamente quebrador de barreiras e assim, explodiu o universo da ciência. Então ele fica muito obcecado com aquilo dali, ele começa a viver basicamente por aquela pesquisa, por aquele trabalho que ele está fazendo. Então ele começa a juntar partes diferentes de corpos e criar uma criatura. Ele dá vida para ela, né? O grande momento que eu acho que no cinema é aquela grande cena assim, it's alive! Mas não é bem assim, não tem isso no livro. Ele dá vida para esse ser, e aí assim que esse ser abre os olhos, ele não faz nada e Victor Frankenstein corre, foge e abandona a sua criatura. Então, ao longo da história, a gente vai acompanhando o que é que passa na cabeça desse Victor Frankenstein nesse tempo. O que é que aconteceu com essa criatura, para onde ela foi, o que é que está fazendo, como está a existência deste ser. E o Victor Frankenstein, ele começa a ficar muito paranoico, ele fica pensando muito naquilo dali e começa a olhar para aquela criatura como um monstro, antes mesmo de se deparar pela primeira vez de frente a essa criatura. Então, o livro ele tem essa forma muito densa, assim, de construindo uma narrativa, e você vai ficando tenso, meu Deus, o que será que está acontecendo? E você vai vendo as paranoias que estão acontecendo na cabeça dele. E isso eu achei muito interessante, porque, gente, ele fica com medo sem nem sequer conhecer a criatura, algo que ele criou. E aí, além de ver o ponto de vista dele durante a história, a gente também vai, em um momento um pouquinho mais pra frente do livro, conhecer um pouco o que é que aconteceu com esse ser. Então o livro, logo de cara, ele traz pra gente um dilema ético, né? Afinal de contas, ele faz todo aquele trabalho sozinho, ele cria algo e ele não assume a mínima responsabilidade pelo que ele criou. E o quanto isso é atual, né? O quanto isso faz a gente pensar em inteligência artificial hoje, faz a gente pensar em diversas coisas. Eu fiquei muito pensando assim até em como isso é uma representação de um sintoma social também. Em como o sistema, ele cria essa desigualdade tão grande entre as pessoas, desigualdade financeira, social e de diversos outros tipos, em que isso produz a violência, isso produz o sofrimento, isso produz tudo que a gente não gosta dentro da sociedade. E a gente tende a não assumir a responsabilidade pelo que a gente faz. Então o livro vai falar muito sobre solidão, sobre abandono. Eu acho que o ponto de vista da criatura é uma das coisas mais tristes que eu já li na vida e que traz muitas reflexões essenciais até o dia de hoje. Tem uma frase que me marcou muito nessa história, que é quando o Victor Frankenstein encontra a criatura e ele começa a conversar com ele. E aí ele diz: lembra-te que sou tua criatura, deveria ser teu Adão. Porém, sou mais como um anjo caído, a quem tu afastasse da alegria, sem ter cometido mal nenhum. Por todo lado vejo prazer, do qual apenas eu sou irrevogavelmente excluído. Eu era benevolente e bom, a tristeza me tornou um demônio. Então essa história tem esse lado de mostrar pra gente o quanto não dá pra gente dizer que alguém nasce ruim ou que não tem jeito. As coisas são socialmente construídas. A pessoa, ela entra em contato com uma realidade e aquela realidade vai construir o que ela é.
E o que é que a criatura conheceu além do abandono? O que é que ela conheceu além da rejeição? Puramente por ser o que é. Tem uma cena, não é um spoiler, tá? Que eu achei interessante trazer o ponto de vista da criatura quando ele encontra uma criança, assim, no caminho dele. E aí ele olha pra ela e ele começa a pensar. E isso daqui foi o que ele relatou. De repente, quando olhei para ela, fui tomado pela ideia de que aquela pequena criatura não tinha preconceitos e vivera demasiadamente pouco para ter sido incutida com o horror à deformidade. Se então eu pudesse pegá-la e educá-la como meu companheiro e amigo, eu não seria tão desolado nessa povoada terra. No livro inteiro a gente vai ter esse embate entre criatura e criador, no sentido em que o criador, ele tem medo daquela criatura ao mesmo tempo que foi ele que produziu aquilo dali. Ele que tinha responsabilidade, mas ele começa a ter essa aversão ao que ele mesmo fez. Enquanto a criatura tá lá, tá perdida, e aquele criador que não aceita ela, que não pretende dar nenhum apoio, e um mundo que nunca aceitaria a existência daquilo. Então eu acho que a questão da ética e da responsabilidade é um ponto muito chave dessa história. Outra fala da criatura que eu achei muito ilustrativa. Desgraçado, muito apropriado vir aqui se queixar sobre a desolação que causou. Você joga uma tocha sobre casas, e quando o fogo as consumiu, senta-se sobre as ruínas e lamenta terem ido ao chão. Inclusive, essa alegoria do fogo ela é utilizada o tempo inteiro durante a história, desde o começo, a chama da criação. É por isso que o nome original, né, Frankenstein ou Prometeu moderno. Prometeu foi o titã que ofereceu o fogo à humanidade, e por conta disso ele foi punido, porque teoricamente o fogo daria aos seres humanos uma possibilidade de se igualar aos deuses. O tempo inteiro a história vai trazendo pra gente essas dicotomias, como criatura, criador, criação e destruição. Eu acho que é uma história muito válida até pra gente pensar sobre o nosso comportamento enquanto sociedade. Esse entendimento de que a marginalidade, a vulnerabilidade social, ela é produto de um sistema. Ela é produto de como a gente alimenta esse sistema. A gente vê aí na mídia como é mais fácil apontar, como é mais fácil julgar e dizer que aquela pessoa está errada e buscar apenas uma sociedade que ela se equilibra a partir da punição. Como é mais difícil criar mecanismos que diminuam a vulnerabilidade das pessoas. Eu achei, sinceramente, uma história incrível, imperdível, atemporal, que ela tem um clima de uma certa tensão, sim, mas que ela também tem um aporte de lições completamente essenciais para a gente olhar enquanto sociedade, principalmente nos dias atuais, em que a gente cria as coisas, a gente coloca as pessoas no poder e a gente não assume a responsabilidade por isso. A gente pensa que todo o mal que é causado está no exterior, quando a responsabilidade também pode ser nossa. Então é isso, esse foi um vídeo curtinho, só pra falar um pouquinho pra vocês da história e talvez instigar vocês a ler esse livro. Eu indico muito, muito mesmo, é um livro que eu com certeza vou reler e que eu fiquei muito, muito impressionada com a potência que ele tem. Então, muito obrigada por assistirem e eu vejo vocês na próxima. Tchau!